Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz nesta noite, diga aleluia. Estou feliz por estar na casa do Senhor. E é um motivo de muita alegria estar junto com meus irmãos em Cristo, podendo se reunir, regozijar na presença do Senhor. Prometo tentar ser rápido nesta noite. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 ao 18. Amém? Vamos ler o texto que diz assim: E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Portanto, estais firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, repita comigo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pode se assentar, meus irmãos. Essa mensagem é uma mensagem conhecida. A gente fala sobre as armaduras de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Tudo isso a gente conhece. Mas eu quero hoje dar uma enfatizada neste texto, que muitas das vezes a gente está tão automático de estar recitando esse versículo, que ele já fica de uma forma automática na nossa vida, que a gente já não procura se aprofundar no que realmente esse texto ele quer dizer. E nós entendemos nesta noite que quando Deus ele usa o apóstolo Paulo para advertir as igrejas, e principalmente a igreja que está em Éfeso, para se revestir da armadura de Deus, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: existe uma guerra a ser travada. E essa guerra, para ser travada e vencida, você precisa estar revestido. Todos os soldados de guerra, para entrar em uma batalha, obreiro Márcio, eles precisam estar revestidos, preparados. Mas preparado com o quê, missionário William? Eles precisam estar preparados com os equipamentos de guerra. Na guerra terrena, na guerra a qual nós ouvimos e vimos passar nos noticiários, eles precisam ter capacetes, eles precisam ter os uniformes, eles precisam ter os armamentos, eles precisam ter os veículos de guerra necessários para combater o adversário, independente do qual lado seja. E o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui que também nós que aceitamos a Cristo, nós vivemos em uma batalha. E quando nós que servimos a Cristo, nós negamos que não vivemos em guerra, então nós não servimos a Cristo. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, no versículo 11, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a gente observa no texto que nós se tornamos fortes. O versículo 10 ali diz assim: sejam fortes no Senhor. E como é que nós nos tornamos fortes no Senhor? Se revestindo de Deus.
Diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, ele tem as suas estratégias. Assim como Deus, ele tem as suas estratégias, o diabo, ele também tem as suas estratégias para trabalhar. Ele usa as suas estratégias para tentar nos abater, para tentar nos destruir. E qual é a maior vontade do diabo? É acabar com os planos de Deus. Tudo aquilo que é plano de Deus, o diabo, ele vem com o lado oposto para tentar destruir. Ele não consegue, a gente sabe que ele não consegue acabar com os planos de Deus. Mas quando nós, que estamos em Cristo, que somos sua obra, somos a sua criação, nós deixamos de estar no Senhor, em sua força, abrindo espaço para Ele, Ele consegue obter êxito na nossa vida e nos vencer. Quais são as estratégias do diabo, missionário? Como eu acabei de dizer, é destruir todos os planos de Deus. Quais são os planos de Deus? Deus, ele planeja salvar. O diabo, ele não deseja que as pessoas sejam salvas. O plano de Deus é a união. Salmo 133 fala isso: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Qual é a vontade do diabo? Trazer desunião. Na família, no casamento, qual é a vontade de Deus? Aquilo que o Senhor uniu, não separe o homem. Qual é a vontade do diabo? O divórcio. Nos filhos, a vontade de Deus, a Bíblia fala que a obediência, que os filhos, quando eles são obedientes a Deus, eles têm vida longa. Qual é a vontade do diabo? É que os filhos se tornem rebeldes, grosseiros, ignorantes, não querem fazer a vontade dos pais. Na igreja, a vontade de Deus é que todos venham fazer a vontade dele aqui na terra, na igreja. Qual é a vontade do diabo? Divisão, falta de concordância no ministério, falta de perdão, contenda, de semi-contenda, indiferença. Mas a vontade do Senhor, ela sempre prevalece. Quem está me entendendo, diga amém. Porque olha o que diz o versículo 12. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. O que ele está dizendo? Meus irmãos, a nossa luta, ela não é contra as pessoas. A nossa luta que nós enfrentamos quando entregamos a nossa vida a Cristo não é contra as pessoas. Sabemos que o diabo, ele vai tentar usar pessoas para tentar nos destruir, para tentar nos abater, para tentar desconstruir tudo aquilo que Deus, ele tem construído na nossa vida. Porém, a nossa luta não é contra as pessoas. Existe um ser espiritual por trás disso, e ele está a todo tempo tentando nos destruir. E o apóstolo Paulo fala no versículo 12, a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra legiões do inferno, com todas as hostes espirituais da maldade. Entenda que a tua luta, aleluia, não são contra as pessoas. Mas missionário, meu pai está se levantando contra mim, a minha esposa está se levantando contra mim, o meu vizinho está se levantando contra mim. Ore, porque a nossa luta não é contra eles, é contra o diabo, aquele que quer destruir a tua casa, aquele que quer destruir a tua família. Você tem que lutar contra ele, para que ele não venha prevalecer no teu lar. Mas como é que eu consigo entender isso, missionário? É tendo discernimento. Quando nós tomamos a armadura de Deus, quando nós se revestimos da armadura de Deus, Deus, ele nos dá discernimento. Deus nos dá estratégias. Deus nos direciona a meios de como vencer o inimigo. Aleluia. Até mesmo quando o inimigo, ele vem tentar usar pessoas, mas quando você está firme no Senhor, quando você está revestido nele, você tem o discernimento que aquela pessoa, ela está sendo usada pelo inimigo. O que nós temos que fazer? Orar incessantemente pela vida daquela pessoa. Pois a Bíblia diz no versículo 13, por isso vistam toda a armadura de Deus,
para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Muitas das vezes, meu irmão, o diabo ele não vem como forma de diabo. O diabo ele é tão sagaz que se ele viesse de forma do diabo, na hora você teria o discernimento. É por isso que quando Deus ele fala de estarmos revestidos, de termos o discernimento, é porque se nós não estamos com as armaduras de Deus, quando nós não estamos em vigilância, quando nós não estamos em prudência, quando nós não estamos, aleluia, na posição em que o Senhor quer que a gente esteja, a gente está propício a ser enganado pelo diabo, porque a Bíblia diz que ele é sagaz, ele é astuto, ele tenta de várias formas para tentar, aleluia, nos enganar. A própria Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Por quê? Porque o diabo ele é tão astuto, ele é tão sagaz, que se a pessoa não estiver posicionado, o diabo ele engana. Mas como é que eu faço para me permanecer inabalável? É fortalecido no Senhor, para que a gente possa resistir à pressão, para que a gente possa resistir com tudo aquilo que o diabo ele vem contra nós, para que a gente venha permanecer inabaláveis. Nós estamos em guerra. E quando nós negligenciamos isso, pastor, de não estar revestido, de não estar em oração, o diabo ele lança setas e nos atinge. Mas aí vai o segredo do que você precisa estar pronto. Versículo 14. Portanto, estais firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Eu vou falar primeiro aqui o cinto da verdade. O que significa esse cinturão da verdade? É ser verdadeiro em tudo. Como é que eu não abro brecha para o inimigo, missionário? Como é que eu estou revestido de Deus? É sendo verdadeiro. O que é ser verdadeiro? É não ser mentiroso. Às vezes a gente mente um pouquinho ali, um pouquinho lá. Isso nos faz ficar vulneráveis ao diabo. Mas o cinturão da verdade, o que ele está dizendo? É estar espremido com a verdade, é estar lutando em todo o tempo para ser verdadeiro. Para quê? Porque quando nós estamos com o cinto frouxo, aleluia, se um soldado ele está com o cinturão frouxo, onde ele coloca as suas armaduras, ele fica propício a não conseguir vencer o seu adversário. Se ele correr com o cinturão não colocado de forma correta, a espada dele pode cair, ou até mesmo a sua roupa, a sua armadura, ela pode cair, e está vulnerável para o seu adversário. O que o Senhor está dizendo para nós? Seja sincero, seja verdadeiro, se esprema ao máximo, se aperte ao máximo, se punicie ao máximo, seja disciplinado, seja verdadeiro em tudo, aleluia. Couraça da justiça protege regiões letais. Cristo está te protegendo. A couraça era algo que ficava nessa região, próximo do tórax, aqui do peitoral, para proteger do que, missionário? Para proteger o coração, para proteger regiões letais, o fígado, o coração, o pulmão, essas regiões aqui. Para quê? Para que numa batalha, ainda que seja ferido, seja machucado, mas não morre. Quando o Senhor Jesus, ele usa o apóstolo Paulo para dizer, vistam também a couraça da justiça, ele está dizendo, proteja os seus corações, proteja, aleluia, o seu coração com a couraça, proteja de emoções, de feridas, de mágoas, de sentimento, tenha um coração justo, reto, não seja levado pelo sentimentalismo, pelo emocionalismo, proteja o seu coração, leve o seu coração justo ao Senhor, coloque a couraça da justiça. Porque quando nós colocamos a couraça da justiça, nós não agimos por emoções, nós não se tornamos vingativos, nós não agimos através do sentimentalismo. Não, como é que a gente vai agir? Sendo protegido com a couraça, a gente age com justiça.
A gente não age com parcialidade. A gente não passa a mão na cabeça. A gente não tolera o pecado. A gente não tolera o engano. Versículo 15. E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Para quem não sabe, na época, não sei como é que funciona hoje em guerra, mas no tempo lá dos espartanos, dos soldados, os soldados eles já dormiam calçados. Por que eles dormiam calçados? Porque qualquer barulho que acontecesse, eles já dormiam todo pronto. Eles já estavam com os calçados, os pés, porque se acontecesse alguma invasão, até ele pegar as sandálias dele, amarrar todo, já tinha perdido a guerra. Eles dormiam calçados. O que significa isso para nós? É estar preparados, estar em prontidão, estar com os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que significa isso? Nós temos que estar pronto para anunciar. Nós não temos que estar conformados, aleluia. Nós não temos que estar confortados, porque quando nós entendemos que nós servimos a Cristo, nós entendemos que nós estamos em uma guerra, temos que estar de prontidão, porque o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de conforto, é um evangelho de confronto. Quem está entendendo, diga amém. E o Senhor nos confronta para que a gente venha ali estar de prontidão para quê, missionário? Para quando você for chamado por Deus, assim como Isaías estava diante daquele cenário, e foram feita a pergunta diante daquela visão, a quem enviaremos? Isaías, ele já estava prontificado, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que estar em Cristo Jesus com a prontidão, com os pés calçados, da prontidão do evangelho da paz, pronto para anunciar, pronto para resgatar, pronto para enfrentar o inimigo, pronto para vencer, aleluia, as batalhas. Quando nós estamos de prontidão, nós vencemos a batalha no nome do Senhor. Estejam prontos. Por isso que a Bíblia diz que grande é a seara, poucos são os trabalhadores, porque poucos estão de prontidão. Estar na igreja é fácil. Ser igreja é difícil. Porque ele está na igreja, qualquer um pode estar. Vem, frequenta o culto, vem todos os domingos, ou então vem na terça, na quinta, nos domingos. Estar na igreja é fácil. Nós somos aqueles que foram chamados para ir para fora. Para quê? Ser igreja é ser chamado para ir para fora, estar de prontidão para ir para fora, pregar para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão na sarjeta, para ir atrás daqueles que a sociedade rejeita, que a sociedade não quer saber, mas quem está em Cristo, quem entende o que é ser igreja e não está na igreja, está calçados com as sandálias da prontidão. Versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Dardos inflamados, o que é dardos inflamados? Era aquele tipo de flecha que eram lançadas com algo com fogo. A flecha era lançada com fogo para destruir território, tendas, cabanas que estavam ali naquele arraial para aquela guerra, para destruir aquela região, para destruir aquele acampamento. Mas quando nós estamos com o escudo da fé, aleluia, quando nós estamos com o escudo, o diabo ele não consegue, ele pode até lançar setas, ele pode até, aleluia, usar dardos inflamados, mas quando você está com o escudo que é o Senhor na sua frente, o diabo ele não vai te atingir, ele não vai entrar na tua casa. O que é o escudo da fé? Aleluia, mesmo, aleluia, estando num cenário que pode estar sendo negativo aos teus olhos, que não está dando certo, mas quando você está com a fé no Senhor, ele se torna o teu escudo, e tudo aquilo que tem impedido de você avançar, ele vai na frente guerreando em teu favor, guerreando as tuas lutas, guerreando as tuas guerras. Davi entendia isso, que quando ele foi para pelejar contra o gigante, ele não vai dizer, eu vou contra ti com a minha pedra, eu vou contra ti com o meu estilingue, não. Ele diz para o gigante,
Você pode vir a mim contra espada, contra e com o escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, porque o Senhor era o escudo de Davi. O Senhor, ele tem que ser o meu e o teu escudo. Pois é pela fé que o invisível se torna visível. Em Hebreus diz, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, a prova das coisas que se esperam. Às vezes a gente fala tão automático que a gente não para entender o significado. Eu não estou vendo, mas eu já creio que aconteceu. É primeiro eu piso, depois eu vejo. Tem até um louvor que fala isso, né? Primeiro eu piso. Isso que é caminhar pela fé. Eu não sei se vai dar certo ou se não vai, mas se Deus mandou eu ir, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Ter fé é não saber para onde vai, mas se Deus mandou ir, desarma a tenda, deixa tudo e vai. E se foi Deus que mandou você ir, tenha fé, vá. Porque o Senhor, ele vai ser contigo, ele vai ser o teu escudo, ele vai te proteger, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Versículo 17. E tomai o capacete da salvação. Capacete, o que significa isso? A mente. Mente protegida. As maiores guerras que nós, seres humanos, enfrentamos, começa aqui, ó, na mente. O diabo, ele sabendo disso, ele vai fazer de tudo para atingir primeiro aonde? Na mente. É na mente que é elaborado os sentimentos, é na mente que vem o medo, é na mente que vem a incerteza, é na mente que vem a dúvida, é na mente que vem a desesperança, é na mente que o diabo ele tenta agir, é na mente que o diabo ele coloca pensamentos ao contrário, pensamentos carnais, é na mente, aleluia, que o diabo ele tenta entrar. E como é que o diabo ele entra na mente? Através dos olhos, também, através dos ouvidos, também. E como é que nós protegemos a nossa mente? É colocando o capacete da salvação. Quando nós colocamos esse capacete espiritual na nossa cabeça, a gente não permite pensamentos, sentimento de incapacidade, de inferioridade, tudo aquilo que desconstrói aquilo que o Senhor tem construído na nossa vida, é uma proteção para a nossa mente. Mas missionário, eu não estou fazendo nada, mas preste atenção, eu vou entrar num detalhe aqui que muitas pessoas não querem entrar. Às vezes aquela novela que aparenta não ter maldade. Existem novelas, e eu vou falar não somente de novela, eu vou trazer um contexto aqui para você entender o que eu estou dizendo. Aos poucos o diabo ele é tão sagaz, obreiro Márcio, que ele vem colocando uma coisinha ali, aos poucos, devagarzinho, até o ponto de você achar que aquilo é normal. E como é que ele vem? Através de filmes, através de novelas, através de alguns vídeos, através de algumas informações que o jornal às vezes transmitem, os jornais tradicionais. Aí vai se tornando tão repetitivo as informações, os conteúdos que você tem assistido, às vezes até mesmo você não tá vendo, mas deixou a televisão ligada, está ouvindo, aquilo vai entrando na mente. Aos poucos, vai entrando na mente, quando você perceber, já acha aquilo normal. É por isso que o secularismo ele entrou dentro das igrejas, porque foi aos poucos, não foi aos muitos. O diabo ele entendeu que perseguir os cristãos não tinha resultado. Matar os cristãos, crucificar eles de cabeça para baixo, decepar eles no meio, cortar todos os membros, jogar dentro do caldeirão fervendo, não tinha resultado. O que é que o diabo ele fez? Eu vou entrar de forma sagaz. Foi na mente que o diabo
seduziu a Eva. Foi através do olhar que quando Davi, ele olhou Betseba e veio para sua mente, ele desejou ela. O diabo tentou Jesus na mente. Ele tentou fazer Jesus desejar tudo aquilo que ele estava lançando diante de Jesus. Mas quando nós colocamos o capacete espiritual na nossa cabeça, nós estamos com a mente protegida. Nós estamos com a mente protegida. Não proteja somente a sua mente. Eu estou preparando uma mensagem sobre família, sobre filhos, pais, filhos. Mas eu vou só abrir um parêntese aqui e entrar sobre essa questão de proteger a mente. Proteja a mente dos seus filhos também. Porque o diabo, ele é tão sagaz que ele entra até mesmo em conteúdo infantil. E quando você vê o seu filho, ele está querendo se matar. O seu filho, ele está depressivo, mas você não sabe por quê. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sempre assisto todos os desenhos antes dos meus filhos assistirem. Eu assisto. Certa feita eu estava na Netflix assistindo, eu fui assistir um desenho que a minha filha queria assistir. E aparentava ser, pastor, um desenho muito inocente. Uma criança, uma menina que estava dentro do museu. Já viram o filme A Noite no Museu? Era parecido, mas era em desenho. Era uma menina que morava dentro do museu e de noite os personagens, os objetos de dentro do museu ganhavam vida. Até aí tudo bem, é um desenho imaginário, algo do tipo. Só que quando no primeiro dia, e foi logo no primeiro episódio que eu vi isso e eu já descartei. Ela começou a perguntar o nome dos personagens, dos objetos que tinham ganhado vida. Aí ela perguntou para um personagem, disse assim, como é seu nome? Ele disse, meu nome é Fred. Aí ela perguntou, mas você é menino ou menina? Ele disse assim, eu não sei, só sei que meu nome é Fred. O que eles estavam tentando ensinar? Normalizar o LGBTismo. Normalizar, fazer com que a criança entenda que se o menino quisesse ser menina, não teria problema nenhum, é normal. Para você ter a noção, dentre outras coisas que eu já vi em desenhos animados. Mas quando nós temos o discernimento espiritual, eu falo isso porque da onde eu vi as estratégias que eles lançavam para tentar normalizar, para entrar em outras pessoas. Mas quando nós temos o discernimento espiritual, quando estamos revestidos de Deus, estamos com o capacete da salvação, protegendo a nossa mente, a mente da nossa família, o diabo ele não vai entrar na tua casa. Quando nós estamos com a mente protegida, não tem espaço para a carne. E nós só podemos ter a mente protegida através de Cristo. Se não for Cristo, nós não vencemos. Se não for Cristo se apropriar de nós, nós não venceremos. Diga assim, eu vou vencer. Não, diga com mais autoridade, diga assim, eu já venci. Porque eu estou em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 vai dizer, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se Cristo está na tua vida, você é uma nova criatura, não tem espaço para o diabo na tua mente, não tem espaço para o diabo na tua casa, na tua família, porque é o Senhor que está te guardando. Continuando no versículo 17, a parte B, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que nós vencemos o diabo? Guardando a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, o salmista Davi vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, a palavra de Deus, aleluia, ela é espada, aleluia, para dissipar todas as hostes do diabo, para destruir todos os planos do inimigo. Quando nós estamos com a palavra de Deus, nós não pecamos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada, aleluia, de dois gumes. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz,
eficaz, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Aonde a palavra de Deus ela entra, não tem diabo que possa resistir. Aonde a palavra de Deus entra, ela é como uma espada, ela corta, ela dissipa, ela destrói todo mal. E como é que nós guardamos a palavra no nosso coração? Não é só pegar a Bíblia e andar com ela debaixo do braço, não. Tem que ter leitura, tem que ter o estudo, tem que ter a prática da palavra de Deus. Temos que se aprofundar em conhecer o que a palavra de Deus diz, pois nós só vencemos através da palavra se nós conhecermos a palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Davi no Salmo 51 reconheceu e se arrependeu do seu pecado, lembrando da palavra. Josias convocou o povo para o arrependimento na cidade de Judá, depois que ele leu a palavra. Sem a palavra a gente não consegue nem um terço de tudo aquilo que já foi ministrado nessa noite, que tem que ser através da palavra de Deus. E por último, no versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele fala em toda oração, ele não está falando de uma metáfora, ele não está falando de figuras de linguagem, não, ele está dizendo literalmente com toda a oração. Em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses vai dizer, orai sem cessar. O crente que ora, o crente que busca, o crente que clama, aleluia, o diabo ele não consegue chegar perto, porque quando nós estamos em oração, a Bíblia diz que Deus envia Ele envia milícias de anjo para nos proteger. É através da oração. É colocando a couraça da justiça. É colocando o cinturão. É colocando, calçando nossos pés com o evangelho da preparação. É tomando, sobretudo, o escudo da fé. Colocando o capacete da salvação, a espada do Espírito e orando em todo tempo com toda a oração. Senhor Jesus, Ele te trouxe nesta noite para te revestir, para se revestir de toda a armadura de Deus. Mas a gente só estamos revestidos através da oração, através da vigilância, através da prontidão, através, aleluia, da fé. Se você não andar com nenhum desses, você não consegue vencer o inimigo. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Queria que no seu lugar onde você está, fechasse os teus olhos. Eu sei que essa palavra ela falou conosco nessa noite. Em resumo de tudo, o Senhor, Ele nos ordena nesta noite, se revista de mim. Se revista do Senhor nesta noite. Talvez você tenha enfrentado lutas, batalhas, pelejas que você tenha achado que não vai conseguir vencer. As afrontas têm sido tão grandes, a perseguição, as adversidades têm sido tantas que você já usou quase todas as suas munições que você tinha. Mas o Senhor nos convoca nesta noite para se reorganizar, para se revestir, se preparar novamente, mudar as estratégias de defesa, as estratégias de ataque. Porque o diabo ele não usa a mesma estratégia todo o tempo, ele também muda de estratégia, ele muda de posicionamento, ele muda de estratégia. E o Senhor Jesus ele está falando para você nesta noite, tenhas as estratégias de Deus para você vencer todas as hortes espirituais da maldade, o inimigo que tenta contra a tua vida. Se revista dele nesta noite, feche teus olhos. Quero que você apresente agora para o Senhor a tua dificuldade, a tua guerra, a tua luta.
Fala, Senhor, tá difícil. Mas o Senhor está aqui nesta noite para te dar força, para te dar uma injeção de ânimo, para dizer: eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarão contra ti. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. O Senhor está na tua casa agora, o Senhor visita a tua família agora, em nome de Jesus. Peça revestimento para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor está aqui para te dar força, para te renovar, para restaurar as tuas forças nessa noite, em nome de Jesus. Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai. Deus, nesta noite estamos aqui diante da tua presença, meu Deus. Ó meu Pai, através desta palavra nós oramos e clamamos: revista-nos, Senhor, das tuas armaduras. Coloca sobre nós, Senhor, o cinto da verdade. Coloca sobre nós a couraça da justiça. Coloca sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias da preparação. Ó Senhor, nos dá discernimento espiritual, nos dá entendimento para que a gente possa vencer o inimigo de nossas almas. Nos dá discernimento espiritual para que a gente venha proteger a nossa casa, a nossa família, a mente dos nossos filhos, a mente do nosso cônjuge, a mente dos nossos parentes. Ó Senhor, que através da tua palavra a gente venha ter sabedoria, que a gente venha ter discernimento, entendimento, para que o inimigo ele não venha prevalecer, para que através da palavra do Senhor a gente possa vencer o diabo, a gente possa vencer, aleluia, todos os levantes que se levantam, Senhor, contra nós, dentro do nosso trabalho, através, aleluia, da intelectualidade, através do sistema, através do comunismo, através, Senhor, de todos os ativismos, Senhor, que não provém de Ti, aleluia, aleluia, nos revista nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Visita a Tua igreja agora, nessa noite, Senhor. Visita a Tua eleita nessa noite, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. E que nenhum poder das trevas venha prevalecer. Que nenhum poder das trevas venha permanecer. Que venha se cumprir o que diz a Tua palavra, que por um caminho ele vem, mas por 7 ele fugirá de vós. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele fugirá de vós. Você que crê nisso, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor nesta noite, irmãos. Quem tomou posse dessa palavra, diga eu. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já agradeço a minha oportunidade. Que o Senhor Jesus, ele venha visitar a tua casa, a tua família. Aleluia, os teus projetos, os teus negócios nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.